Bem-vindos ao Museu de Cerâmica de Sacavém. Olá, o meu nome é Maria Manuel e sou eu que vos vou acompanhar nesta pequena visita aqui ao museu, que se encontra situado nos antigos terrenos da fábrica de louça de Sacavém. Esta pequena aula visa falar sobre cerâmica e sobre património. E património é... Então, comecemos a visita aqui por vos mostrar a maquete da antiga fábrica, que foi feita na década de 60, por um senhor de 60 do século XX, peço desculpa, por um senhor chamado José Pedro, que trabalhou aqui na fábrica e que tem uma casa-museu aqui e que é visitável ao sábado, se quiserem, quando nós reabrirmos, estão convidados a vir visitar-nos. Falando aqui um bocadinho da maquete, aqui, para onde eu estou a apontar, como podem ver, existe uma chaminé que pertence ao forno, é o forno 18, e é a única coisa que resta de tudo aquilo que vocês aqui podem ver. Começando aqui pela entrada da fábrica, que era aquele portão ali, podem ver as vivendas dos mestres ou dos encarregados, que eram as pessoas responsáveis por cada uma das secções de produção da fábrica e também a vivenda do encarregado geral. Aqui tínhamos os escritórios e a parte da administração. Este edifício aqui, com o telhado às curvas, às ondas, era a produção de louça sanitária. Este conjunto aqui era a produção de louça doméstica e o tipo de fornos que estavam aqui instalados era diferente destes fornos. Eu depois já vos explico mais à frente. A fábrica, como eu vos disse, estava organizada por áreas de produção. Foi fundada em cerca de 1858 por Manuel Joaquim Afonso e foi mais tarde vendida para ingleses. Daí a influência inglesa na produção da fábrica também. Terá sido com eles que veio, com os ingleses, que terão trazido para Portugal o motivo decorativo mais conhecido. Mas o Museu de Cerâmica não fala só sobre cerâmica. Nós somos um museu industrial e, portanto, falamos sobre outras indústrias que existiram e ainda existem cá no concelho. Das indústrias que existem no concelho, posso-vos dizer que existe hoje em dia a Robialac, que é de tintas, a Safal, que é de alimentos para animais, a Covina, que é vidro, já não se chama Covina, é a Saint-Gobain, faz transformação do vidro ou produz vidro para automóveis, por exemplo, e ainda existe também a Dirup, que fica aqui ao nosso lado. Existiram várias fábricas importantes, mas há que salientar duas. Uma é a fábrica de móveis Olay na Bombadela e a outra foi a antiga fábrica de papel do Tujal, que inicialmente pertenceu aos frades de São Vicente de Fora e depois foi comprada também por ingleses. Portanto, pode-se ver que a influência inglesa no nosso país era muito grande. Nós conseguimos chegar a estes pormenores, a esta história destas fábricas através da documentação. E aqui temos nesta vitrine documentos relativos à fábrica de papel da Abelheira. E nesta aqui ao lado temos também da secção de móveis, deste lado é papel e deste lado é os móveis, de como era a secção de produção dos móveis. Ali na parede temos alguns desenhos técnicos relativos aos móveis Olay. Outra forma que nós temos de obter essas informações é conversando com os antigos trabalhadores e com os seus familiares que nos contam um pouco a vivência que eles tiveram aqui em Sacavém, nas fábricas do concelho de Loures. Existem duas grandes comunidades aqui, Liga dos Amigos São Amigos, peço desculpa, Loriga, na Serra da Estrela e Minas São Domingos do Alentejo. Passando à parte da produção e à fábrica propriamente dita, esta primeira vitrine que vocês aqui podem ver tem a louça do primeiro período de produção, Manuel Joaquim Afonso, fundador da fábrica, como eu disse, cerca de 1858. A primeira marca comercial, o logotipo, foi este que nós aqui temos, MJA, os portões da fábrica, ou da quinta na altura, porque isto eram terrenos agrícolas, e este era um cinto que rodearia um dos fornos que existiriam na fábrica, mas que eu depois já vos falarei sobre isso. As primeiras peças de produção, como podem ver, não são muito decoradas, é uma decoração simples, motivos florais em azul e branco, que era o gosto da época e era o que existia. A fábrica teve, portanto, a porcelana
e a faiança era de influência chinesa, foi trazida mais ou menos por Portugal para a Europa através dos chineses. Os azulejos que a fábrica Sacavém também produziu terão influência árabe, e depois havia também outra área de produção cá na fábrica, além dos azulejos, que seria a louça sanitária. Temos aqui um conjunto de casa de banho antigo. As casas de banho antigamente não eram como são hoje, como é evidente, porque não havia os meios que nós hoje temos, e então temos aqui um penico, aqui temos um lavatório e um jarro que serviria para encher o lavatório. Esta caixa serviria para as escovas de dentes ou para um pente, por exemplo, e a outra aqui, esta pequenina, seria para o sabonete. E aqui já temos um lavatório e uma sanita mais ao gosto e ao desenho que se usa atualmente. Aqui, outra importante área de produção da fábrica foram os azulejos. E os azulejos serviam para revestir a parede e tinham várias formas de ser decorados. Aqui estes dois conjuntos, por exemplo, o pescador e a varina, foram pintados à mão. Estes que nós aqui temos serão a técnica do aerógrafo, que eu já vos explico, ou melhor, a minha colega Filomena vai-vos explicar como é que era feito, mas temos também outra técnica de produção de azulejos, que é a serigrafia, que é como está aqui. Serigrafia ou silkscreen, ou seja, existe esta tela, digamos assim, uma espécie de tiara, que tem uma rede em seda com o desenho que se quer aplicar no azulejo, passa-se o rolo, como ela fez, e aqui temos o azulejo decorado. A outra técnica, que é aquela que está ali nos azulejos da parede, como eu vos disse, poderá ser comparada ao grafite, que é usado um escantilhão com o desenho que se quer também, e depois de uma pistola era pintado a tinta e preenchia os espaços em branco. Outra forma de decorar o azulejo eram os azulejos em relevo, e para isso eles usavam uma placa de cobre, como esta que está aqui, que tinha estas nervuras que formavam o desenho. Era colocada aqui uma pasta de barro e uma prensa que faria força, e este desenho gravado na chapa passaria para o azulejo e ficaria assim o azulejo feito. Podemos então passar aqui a outra secção. Estas peças que estão aqui não são muito associadas à fábrica de Sacavém, porque não foram produzidas em grande quantidade e não é uma matéria-prima que fosse muito usada na fábrica. No entanto, temos aqui alguns exemplares desta. Chamar a atenção para este presépio, por exemplo, que foi feito pelo José Pedro, o senhor que eu vos falei ali há pouco e que fez a maquete da fábrica e que tem também a Casa-Museu aqui em Sacavém. Agora passamos à louça utilitária, à louça de mesa. Como podem ver, era muito variada, desde travessas, bules, terrinas, pratos cobertos. Aqui temos 4 terrinas e um prato coberto. Qual será a diferença entre uma terrina e um prato coberto? A função basicamente é a mesma. A única diferença está na tampa. É que a terrina tem uma abertura para se colocar uma concha e o prato coberto não tem. Só por curiosidade, este motivo é o fetos, porque a flor em destaque é um feto. Aqui temos as conchas, que eram utilizadas nas molheiras, e eu já vos mostro umas quantas molheiras. Aqui temos 4 azeitoneiras e aqui temos 4 mostardeiras, que era onde era colocada a mostarda. Nada disto hoje se utiliza assim, desta maneira, mas era ao gosto da época. Aqui temos um conjunto, não é bem um conjunto, são algumas peças soltas que fariam parte de um conjunto de louça infantil. Esta louça infantil era utilizada mesmo foi mesmo feita para usarem em brincadeiras. Estas peças aqui são para pôr as especiarias e esta aqui seria para pôr o ovo cozido. E ali temos um paliteiro com a esfinge, em forma de esfinge. Agora deste lado temos pratos e vários tipos de pratos, sobremesas, prato de sopa, prato raso, e gostava de vos chamar a atenção para este prato que tem um pormenor, que não sei se vocês conseguem ver aqui por causa da luz, mas eu julgo que sim, que é estes dourados.
o contorno, o bordo está com o que eles chamavam filé dourado. E, portanto, este prato seria mais caro do que este que está aqui ao lado, precisamente porque tinha este contorno banhado a ouro. O desenho mais conhecido da fábrica, que terá sido trazido para Portugal pelos ingleses, é este que está aqui, a estátua ao cavalinho. Existiu em várias cores e nenhum deles é igual. Ou a paisagem por trás da estátua tem uma torre de uma forma, a estátua está virada para o outro lado, portanto, isso vai variando conforme a estampa que existia, a estampa era outra forma de decorar as peças. Aqui temos mais peças, portanto, mais azeitoneiras, mais pratos cobertos, travessas, um prato grande, este prato também é de cavalinho, como podem ver, o fundo é diferente, a torre é diferente daquela, e aquelas 4 peças que nós ali temos são molheiras, as tais que seriam utilizadas com aquelas conchas que ali temos. A fábrica fazia também encomendas especiais para hotéis, para casas particulares, como é o caso, por exemplo, ali daquela terrina da Quinta de Santo António. Agora, aqui nesta vitrine, gostaria de chamar a vossa atenção para 3 peças, ou 4, melhor. Esta peça aqui, que seria para um hotel, que é um conjunto para o pequeno almoço. Deste lado aqui temos o suporte para as torradas, a chávena para o chá ou para o café com leite, e ali estaria o sítio onde seria colocada ou a manteiga ou o doce. Eu creio que ele tinha um espaço que dava para manter, portanto, para pôr água quente, para manter as torradas quentes e o chá também, ou o café. Agora, aquelas 2 chávenas ali, uma que tem a flor em bordeaux e a outra que tem a flor em laranja, uma é de café, outra é de chá, e foram pintadas à mão. Outra influência dos motivos decorativos eram os motivos orientais, poderiam ser japoneses ou chineses. Neste caso, temos aqui esta chávena decorada com um motivo oriental. Passando aqui temos bolos e cafeteiras ou chaleiras, ou como vos queiram chamar, açucareiros também. Aqui deste lado canecas, taças, e temos aqui 3 peças da chamada louça falante, porque tem a indicação do que é que lá contém dentro, o feijão encarnado, o café e a areia. Isto era louça de cozinha. E porquê a areia na louça de cozinha? Porque antigamente, para os tachos e as panelas ficarem limpos, usava-se areia para puxar o lustro às peças. Chamar a atenção também ali para aquela em forma de redonda de forma de laranja em cima, ou de limão, que era para espremer a laranja ou o limão. Hoje em dia é tudo elétrico, na altura não era. Aquele potezinho para o mel e este açucareiro em forma de moinho. E aqui temos então a parte da louça decorativa, que poderia ser colocada na parede, poderiam ser vasos, poderiam ser jarras, poderiam ser, sei lá, aquilo que as pessoas gostassem de pôr em vários sítios. Isso ficava ao gosto de cada um. E então agora passamos aqui à única coisa que eu vos disse ali logo à entrada que resta da fábrica de Sacavém, que é este forno, o forno 18 ou o forno de garrafa. Forno de garrafa por causa do formato que tem. Era um forno que foi técnica de funcionamento e de construção do século XIX. Ele funcionava a lenha ou a carvão, que era colocado nestas bocas de alimentação que estão em torno do forno. As cintas era para evitar que com o calor ele dilatasse e mudasse de forma. O primeiro símbolo, se vocês se lembram, que eu vos mostrei da marca de Sacavém, tinha um cinto à volta. Seria um destes cintos, de um destes fornos que lá estava. Estas cintas funcionavam mais ou menos como os cintos das calças. Portanto, se vocês comem muito, engordam, têm que alargar o cinto. Se emagrecerem, têm que apertar o cinto. Aqui era o mesmo princípio. O calor dilatava o forno, o arrefecimento encolhia e, portanto, estas cintas ajustavam para evitar que o forno não deformasse e conseguisse lá ter as peças dentro a cozer. Agora aqui, já voltamos ao forno. Antes disso, gostava de vos falar aqui do Simão. O Simão foi o nome que nós pusemos ao forneiro. O forneiro era a pessoa que carregava o forno e descarregava o forno, ou seja, punha a louça a cozer e depois de cozida retirava a louça do forno. E para entrar dentro do forno, eles tinham que usar esta roupa, que vocês aqui veem, umas sarapilheiras molhadas ou úmidas, uma ombreira para pôr a caseta ao ombro, ou então
a rodilha para pôr a caseta à cabeça, conforme lhes desse mais jeito. Aqui, o forno, tinha que saber a temperatura do forno para poder ser regulada. E então, temos aqui estas peças, que são os chamados cones pirométricos e que serviam para medir a temperatura do forno. Ou seja, se repararem, não sei se conseguem, isto tem uma letra e uns números. A conjugação da letra e do número dá uma determinada temperatura. Imaginemos 800, 1000, 1200, 1400. Ele inicialmente estava direito e conforme atingia a temperatura para que estava preparado ia dobrando. Ia dobrando e ia mudar de cor, um bocadinho como a chama do fogão. Vocês repararem, se tiverem paciência para isso e tiverem curiosidade, se olharem para a chama do fogão, ela vai mudando de cor. Laranja, azul, amarelo, não exatamente por esta ordem, mas é isso que acontece. E aqui era a mesma coisa. Ao atingir a temperatura para que o forno estava preparado, o que é que eles faziam? Precisavam de arrefecer o forno. E então vinham aqui, puxavam estas correntes e lá em cima, no topo da chaminé, existia um alçapão que eles abriam ou fechavam conforme quisessem mais ou menos calor. Vamos entrar dentro do forno, porque a louça a ser colocada dentro do forno não era colocada solta, não era posta no chão e cozia, não. Tinha que ser colocada dentro destas caixas que nós aqui temos, que eram as chamadas, e são chamadas casetas. Isto é material refratário, portanto bastante resistente ao calor. No caso aqui, os pratos eram colocados ao alto, assim, como eu estou aqui a ver, separados por umas pecinhas com 3 braços, que eram as chamadas trempes. E o que é que isso fazia? Fazia com que o calor circulasse entre os pratos e os pratos não colassem durante a cozedura, porque quando saíam, quando vinham para o forno, eles ainda tinham uma quantidade de umidade. E depois aqui dentro, como é que, portanto, eles coziam, empilhavam as casetas até ao teto, depois aqueciam o forno, faziam a porta, aqueciam o forno e o forno, o calor vinha pelas bocas de alimentação, chegava aqui ao centro, concentrava-se, subia, batia no teto, descia, batia no chão e voltava a subir. Era o que eles chamavam o princípio da chama invertida, ou seja, o calor e a chama ia rodando e ia cozendo a louça. Ao passo que nos fornos de túnel, que estavam na secção da louça doméstica e da louça sanitária, eram os carris com as vagonetes e o processo era contínuo. Não havia necessidade deles entrarem no forno para fazerem forno e depois fazer desenforma. Aqui este processo todo de cozedura demorava cerca de uma semana, ao passo que nos fornos de túnel era um dia de trabalho, portanto cerca de 7, 8 horas de trabalho. Depois do forno estar cheio, eles saíam, obviamente. E o que é que acontecia? Tinham que fazer a porta do forno. A porta do forno era feita com estes tijolos, como eu aqui tenho, que eram colocados aqui, vedavam isto tudo e ficava aqui a cozer. E pronto, da minha parte é tudo, vou passar à minha colega Ângela, mas antes estivemos a falar sobre património